Cannabis medicinal aumenta o risco de doenças psiquiátricas? Não, isso é mito e eu vou esclarecer tudo para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Se você já ouviu falar que o uso da cannabis medicinal pode aumentar o risco de doenças psiquiátricas, como por exemplo, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, depressão e risco de suicídio, isso é mito e eu vou te explicar o porquê. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre cannabis medicinal. Uma coisa é você falar sobre o uso terapêutico validado e seguro da cannabis medicinal. Outra coisa completamente diferente é você falar sobre o uso da cannabis, maconha, fumada de forma recreativa e sem acompanhamento médico. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando, no Brasil, do uso de óleos de cannabis, extratos de cannabis, os quais são retirados o excesso de THC, que é a substância psicoativa, que causa a alteração de percepção das coisas, de tempo, de espaço, é o que causa o famoso barato de quem fuma maconha de forma recreativa. Ou seja, no Brasil, para a gente poder tratar um paciente com cannabis medicinal, o óleo precisa respeitar as exigências da Anvisa de ter menos de 0,2% de concentração de THC, que teoricamente seria essa substância, em alguns casos, nocivas para o paciente. Além do óleo de cannabis medicinal Full Spectrum, que é esse que ainda tem o THC, mas uma concentração muito pequena, a gente também tem outros tipos de óleo, como o óleo Broad Spectrum, que é um extrato da planta com 100% do THC retirado, ou seja, a gente não tem nada de THC nesse tipo de óleo, e a gente ainda tem o óleo de CBD isolado, que é apenas o canabidiol. Saindo dos óleos, a gente ainda tem algumas outras apresentações, como cápsulas de CBD, gummies, que são algumas jujubas que a gente coloca o fitocannabinoide lá dentro para tratamento principalmente de pacientes pediátricos. Já existem apresentações em creme, em spray, em fitas analgésicas, onde a gente pode colocar em grupos musculares que estão com algum tipo de dor, algum tipo de inflamação. Ou seja, a cannabis medicinal, existe uma grande variedade de possibilidades de tratamento e a gente não está falando só do THC, a gente está falando de vários outros fitocannabinoides. Então por que muitas pessoas falam que a cannabis pode aumentar riscos de doenças psiquiátricas em alguns pacientes? Existem alguns estudos que mostraram que pacientes que utilizaram a cannabis de forma fumada, muitas vezes de forma recreativa e sem acompanhamento médico, quando esses pacientes iniciaram o uso da cannabis nessas condições antes dos 25 anos de idade, esses pacientes tiveram risco no futuro aumentado para algumas doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, aumento do risco de esquizofrenia, mas a gente precisa levar em consideração esse contexto do estudo. A gente não está falando nesse estudo de cannabis medicinal da forma que ela é permitida no Brasil. A gente está falando da maconha fumada. E mesmo falando desse estudo que avaliou o uso da cannabis fumada em alguns pacientes, existem problemas metodológicos, de metodologia científica, que atrapalham a interpretação do estudo. Se for de interesse de vocês, a gente pode pegar esses estudos específicos e destrinchar toda a metodologia de como foi feito o estudo, o que o estudo tentou avaliar e quais as possíveis hipóteses que o estudo pode levantar. Dependendo do tipo de estudo que é feito, a gente não pode concluir, a gente pode levantar hipóteses. Estudos de análise retrospectiva, estudos de coorte, estudos que não são ensaios clínicos duplo cego, randomizados, placebo-controlados, multicêntricos, não são estudos que permitem afirmar, são estudos que permitem levantar hipóteses. Então, resumidamente, falando da cannabis medicinal do Brasil, não é o contexto referido nesses estudos. Ou seja, a cannabis medicinal, da forma que é utilizada no Brasil, não aumenta risco de nenhuma doença psiquiátrica, desde que seja feita de forma adequada, com acompanhamento profissional adequado. E, segundo ponto, mesmo esses estudos que tentaram avaliar o aumento de risco de doenças psiquiátricas naqueles pacientes que fazem o uso inalatório, são estudos limitados, que a gente precisa ter muito cuidado na hora de interpretar esses estudos, como eu comentei, que não tem uma metodologia adequada para
se tomar conclusões, e sim para se levantar hipóteses. Então, se você é paciente que mora no Brasil e deseja fazer algum tipo de tratamento com cannabis medicinal, deseja passar por uma avaliação médica e checar se você é um paciente candidato para utilizar cannabis medicinal, você não precisa se preocupar, porque não existe nenhum estudo mostrando que a cannabis medicinal, da forma que é utilizada no Brasil, aumenta risco de doenças psiquiátricas. Esse estudo não existe.